exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, amém e amém. Ele é exaltado nos céus. Louvado seja o Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas, eu sei o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, yeah. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança assim. O teu toque, por tua bondade libertas, eu sei o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é só. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é famoso. Se derrame na presença de Deus, o louve e o exalte, e declare para sempre que você quer se derramar na presença dEle. Louve a Ele, não cale sua voz. Você deseja se derramar na presença de Deus, você deseja que Ele venha com a sua mão poderosa e passe na sua cabeça. Louve a Ele, peça a Ele. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que é famoso, que é famoso.
Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Poder sentar, meus amigos. Pessoal, a gente vai ter alguns avisos agora, tá? E eu queria que você prestasse muita atenção no vídeo que a gente vai colocar ali no telão. E só avisando, esse vídeo era para sair amanhã. Então, se por acaso você vê alguma coisa falando sobre domingo, dia 31, não estranha, porque a gente recebe antes e como a gente é acelerado, a gente já coloca. Beleza? Então, atenção no vídeo lá. Começando mais um informativo da Primeira. E hoje, dia 31, teremos o Coro Celebração. Será um momento de louvor e adoração às 19 horas no Espaço Gospel. Não fique de fora. E hoje demos início ao segundo semestre da nossa escola bíblica. As matrículas ainda estão abertas. Para inscrições ou informações, procure a secretaria da igreja. E lembrando que no próximo domingo, dia 7 de setembro, não haverá cultos pela manhã no Templo Central. Teremos apenas um culto que será realizado às 9h30 da manhã no Espaço Gospel. Na próxima quarta-feira teremos a Elim, Escola de Líderes e Ministérios. Será às 19h30 no Templo Central. Participe! E nesta quinta-feira teremos o nosso culto da vitória. Venha estar conosco adorando ao Senhor às 19h30 no Espaço Gospel. E a nossa igreja está participando da campanha de oração Tempo a Sós com Deus. São 40 dias de jejum e oração. Adquira já o seu manual Crescendo no Conhecimento, Intimidade e Comunhão com Deus, que possui 40 estudos bíblicos para uso diário. Para maiores informações, procure a Secretaria da Igreja. E no próximo domingo, dia 7, teremos a Ceia do Senhor. Venha participar desse ato de proclamação da ressurreição e volta do Senhor. Será no Espaço Gospel às 9h30 e 16h30 e no Templo Central às 18 horas. E olha só, estamos chegando cada vez mais perto do nosso Cursilho da Juventude. O cursilho será realizado de 26 a 28 de setembro na pousada Corais de Carapibus. Para inscrições ou informações, procure a Secretaria da Igreja. E você, quer ser um doador ou um profissional voluntário? As crianças da Casa Shalom precisam da sua ajuda. Espalhe a sua alegria no sorriso de uma criança. Faça parte dessa família. Para informações, procure as secretarias da Casa Shalom ou da Primeira Igreja Batista no Centro. Junte-se a nós. E vamos chegando ao final de mais um informativo da Primeira. Essas e outras informações você confere no site da nossa igreja que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima e Deus abençoe. Amém. Bom, gente, dentre todos esses avisos que a gente já viu no telão, eu queria enfatizar alguns e até falar outros que não estão aqui. O primeiro deles é sobre o curso de capelania. Então, o Ministério Alegria, que é um ministério da nossa juventude, que na verdade já extrapolou já as barreiras da igreja, né, e no bom sentido, claro, mas falando que contagia muitas pessoas de outras igrejas têm buscado fazer o curso de capelania, e é um ministério muito rico. É um ministério de evangelismo em hospitais, não apenas com crianças, mas também com adultos também. Então, hoje a gente já no Ministério Alegria, a gente já tem 4 hospitais, não é isso, se eu não estiver enganado? 4 hospitais já, 2? Sim, vai para o terceiro, misericórdia. Já estou vendo além, né? Já estou vendo além. A gente está indo para o terceiro hospital, glória a Deus, né? E tem sido um ministério muito abençoador para a nossa cidade, tanto para as crianças que a gente tem contato, quanto para as demais pessoas que estão hospitalizadas, que necessitam tanto de um acompanhamento, né? Então, às vezes, nesse momento de dor, a gente chega lá com muita alegria, com brincadeira, sabe, com conversa franca. Isso faz toda a diferença. Então, se você tem interesse em participar desse ministério, o pessoal da Alegria vai estar lá fora hoje, fazendo inscrições para o curso de capelania. Mas, Mário, tem algum requisito para participar do ministério? Tem. Na verdade, você precisa estar disponível nos sábados, porque é o dia de atividade do ministério, e ter mais de 18 anos, que é um requisito legal. Tá? Então, se você tem interesse, procure o pessoal da Alegria. Luana vai estar logo ali atrás e se inscreva. Uma outra vez importante, que também não estava no boletim, né, é sobre o CinePIB. Na semana passada, a gente
anunciou que a gente ia fazer o Cinepib aqui no Espaço Gospel. Para quem não estava na semana passada, a gente vai exibir aqui na igreja o filme Deus Não Está Morto, que inclusive está em cartaz. Então a gente vai fazer, não aqui no Espaço Gospel, mas lá no Templo Central, na mesma data, mesmo horário. Então é sexta-feira à noite, tá no horário do culto dos adolescentes. Então, convide pessoas que talvez não pisem numa igreja para um culto, mas de repente se você chamar para vir assistir um filme com você, ela vem, né? Então a gente não vai apenas exibir o filme, a gente tem uma estratégia toda montada para lá, né? Então convide pessoas, esteja vindo também, que vai ser um momento de comunhão nosso, um momento muito legal. Amém? Outro aviso que eu também quero enfatizar é o da escola bíblica. A escola bíblica desse ano, ela promete muito. Então a gente como jovem, né, na nossa caminhada, a gente tem muitas dúvidas, né? Quem não tem dúvida acerca de alguma coisa da fé cristã? Sempre a gente tem alguma dúvida. Então, esse semestre, ele será muito rico. A igreja ela escolheu como tema um livro do teólogo Wayne Grudem, que é um dos principais teólogos contemporâneos. E o tema do livro é Entendendo a Fé Cristã. Então, coisas que você tinha dúvida sobre, como que procede a salvação? Então, o mal, quem criou o mal? Deus criou o mal? Quem criou o inferno? Essas coisas que de repente passam pela sua cabeça, né, que você nunca teve a oportunidade de perguntar, agora você vai poder perguntar na escola bíblica, um local propício para você fazer isso. Então, não deixe de se inscrever, tá? As inscrições ainda estão abertas, a aula inaugural é amanhã, como vocês viram no vídeo, tá? Apenas R$15. Por quê? Por conta do livro. Então você vai estar recebendo um livro que inclusive é mais caro que esse preço. A igreja entrou em contato com a editora e reduziu esse custo para você. Por último, eu queria falar do Cursilho da Juventude. O Cursilho da Juventude está chegando, tá? No dia 26, de 26 a 28 vai estar ocorrendo o Cursilho. Apareceu um valor lá na tela de R$270 para quem quer fazer o Cursilho. Mas eu conversando com o Jorge hoje, perguntei, Jorge, ainda é possível trabalhar no Cursilho? Jorge fez, olha, é possível, desde que você esteja numa célula, você participe da escola bíblica que começa amanhã e não deixe de vir nas reuniões. Então a gente ainda tem algumas reuniões adiante. Então se você tem interesse em participar do Cursilho, participe. Você sabe quanto o Cursilho é abençoador, quanto o Cursilho foi abençoador na sua vida. Então não deixe de participar. Para quem quer trabalhar no Cursilho, é apenas R$130 à vista e dividido 145. Olha que moleza. Então, se você quer participar, quer trabalhar, não deixe de participar. Não perca essa oportunidade de estar abençoando pessoas, abençoando vidas. E convide alguém para ir para o Cursilho. Como o Martinho falou, o ideal, né, o nosso sonho é que a cada Cursilho, todo mundo que trabalha tenha convidado alguém. Então imagina, se a gente tem... Quantas pessoas trabalhando? Jorge, cadê Jorge? Jorge? Saiu, ok. Quantas pessoas trabalham no Cursilho? A Agatha está por aí também? Viajou, Jesus. Né? Vamos por 80 pessoas. Então, a mais que isso? 100 pessoas, 100 pessoas trabalhando e convidando pessoas. Então, você tem pelo menos uma rede de uma pessoa que você já conhece dentro do Cursilho, que você pode convidar para as células. Então, é uma bênção, não deixe de participar. E o último aviso, já para passar para os dízimos, né? Já queria convidar os diáconos aqui à frente, é sobre o projeto Resgate. Martin Júnior falou na semana passada também, eu quero reforçar novamente, que isso é uma iniciativa do nosso ministério, especificamente dos introdutores, que visa trazer pessoas que já estiveram no nosso convívio, que já estiveram no nosso meio, que louvaram com a gente, que cantaram conosco aqui, que participaram dos acampamentos, que de repente já foi na sua célula, sabe? E que por algum motivo não está mais entre nós. Então, a ideia é que a gente possa mobilizar as células, mobilizar você, ajudar você a buscar essas pessoas. Então, literalmente atrás da ovelha perdida. Então, a gente tem quase que por obrigação fazer isso. Os introdutores vão estar lá fora com algumas fichinhas. Se você lembra de alguém, conhece alguém, gostaria de ir atrás dessa pessoa, não deixe de fazer, vá lá atrás, dê o seu nome, dê o nome da pessoa e se empenhe junto conosco para resgatar essa pessoa. Amém? Então, gente, é isso. Queria os introdutores já se posicionassem. Júlio. Oi?
Ah, tá. O pessoal da escola bíblica também estará fazendo inscrições lá atrás. Bom, vamos ficar de pé para a gente orar? Agradecer ao Senhor por esse momento de dedicação dos dízimos e ofertas, que nada mais é do que um momento nosso. Dedicar o dízimo ao Senhor, ofertar ao Senhor, é retribuir com gratidão aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele faz por nós. Tudo isso, toda a estrutura, todos os projetos, tudo que você vê, ele é resultado da sua oferta. Então, nunca deixe de ofertar, nunca deixe de ser fiel no Senhor, que com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar muitas vidas também. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ofertarmos a Ti, Deus. Que o Senhor, Pai, possa colocar no nosso coração um coração grato, um coração, Pai, que se dedica ao Senhor, Pai, inclusive financeiramente. Que a gente possa, Pai, usar todo esse dinheiro, Senhor, todo esse capital, Pai, para multiplicar, Senhor, vidas aqui, Senhor. Que a gente possa tocar pessoas, Senhor, que a gente possa desenvolver projetos, Pai, para alcançar pessoas, Senhor. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta cidade, para que essa cidade conheça ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é assim que te oramos e te agradecemos. Amém. E por último, já do Ministério de Evangelismo da Juventude, amanhã, depois da escola bíblica, a gente vai estar promovendo um treinamento para o ministério como um todo. Então, se você por acaso tem interesse em entrar no ministério, em buscar esse ministério, que é um ministério tão importante para a nossa juventude, importante para a nossa igreja, que você procure Henderson. Cadê Henderson? Está ali, levanta a mãozona lá, Henderson. Procura Henderson, que aí ele vai orar com você, vai lhe convidar a estar lá conosco, beleza? Pastor Roberto, queria que você estendesse a mão sobre a vida dele, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, que como oramos no princípio, Senhor, que o Senhor fale conosco hoje, Senhor, que seja através da vida do teu filho, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor use, Pai, tremendamente, Senhor. Fale ao nosso coração através da vida dele, Senhor. Ilumina, Senhor, a mente dele, Senhor, para trazer e falar aquilo que tu queres. Em nome de Jesus nós o abençoamos. Amém. Obrigado. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém. Eu queria que vocês, por favor, agora deixa eu perguntar algo aqui a vocês. Quem foi que pediu para vocês ficarem em pé? Hã? Quem? Foi eu? Alguém pode ousar e dizer que foi eu? Hã? Então sente-se. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado mesmo. Mas, queridos, isso é só um tom de brincadeira para a gente assim quebrar o gelo. E isso tem nas células, na verdade. Quem é que participa aqui de células? Glória a Deus. Então eu acredito que você já está aí bem interagido, né, com as células e sabe que todo início de nossas células a gente tem um quebra-gelo. Vocês avistaram por aí Cláudio Menezes, o irmão do pastor Martinho Júnior? Ele está por aqui? Está não, né? Porque eu tive a sensação, quando eu cheguei quarta-feira lá na Elim para dar uma palestra, eu pensei que no lugar de ter visto o Cláudio Menezes, me deparei com uma realidade que eu pensei, meu Deus, quem está aqui é Cláudio ou o bispo é de Macedo? Vocês já viram o Cláudio de uns dias para cá? Fazia mais ou menos uns 15, 20 dias que eu tinha me deparado com ele, embora eu trabalho com ele lá no escritório, mas todo barbudo. Eu disse, meu filho, é você mesmo, o Cláudio? Disse, olha pastor, eu estou querendo imitar o Edir Macedo. Eu digo, misericórdia, meu irmão, misericórdia. Eu vou falar com a Aninha para amanhã mesmo, a Aninha tentar tirar a sua barba, porque santa paciência, viu, Batman? Amados, abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32. Gênesis fica bem pertinho aí do Apocalipse. Bem pertinho do Apocalipse. Basta apenas você pegar a Bíblia e fazer assim, ó.
quebrá-la, que com certeza você vai unir aí Gênesis juntamente com Apocalipse. Não é verdade? Agora eu peço a você que carecidamente fique em pé em reverência à palavra de Deus, agora sim, e vamos ler esse texto aí que se encontra em Gênesis 32, do capítulo 32, 22 em diante. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós vamos esperar por você. A escola bíblica está aí amanhã, começa amanhã a escola bíblica, você está matriculado, ou se você não estiver ainda, nós estamos esperando por você, viu? Gênesis capítulo número 32, 22 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida não foi poupada. Todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos agora. Esse é um momento em que você deve tão somente abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus possa agora trazer a porção da sua palavra, palavra esta que exorta, que ensina, que consola, mas que acima de tudo nos dá um norte daquilo que Deus quer para cada um de nós. Peça agora ao Senhor que nada lhe impeça de que você não esteja receptivo, receptiva à voz do Espírito nesta noite. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Peça para que o Senhor possa agora estar exterminando tudo aquilo que impede de você ter uma comunhão plena com Ele. Ó Deus querido, Deus bendito, como é bom, Senhor, poder estar aqui na Tua presença, na Tua casa de oração, onde juntos já Te louvamos, já Te exaltamos, já colocamos também diante de Ti as nossas petições, e neste momento, Senhor, nós nos rendemos ao Teu senhorio, para que o Teu poder se manifeste agora através da Tua palavra, palavra esta que por si só já tem poder, e possa entrar, invadir todo o nosso ser, trazendo agora a luz daquilo que precisamos entender e ouvir do Senhor. Que nada impeça, Senhor, o Teu agir nesta noite. Nós colocamos por terra toda ingerência do mal, toda ingerência do inferno, toda ingerência de Satanás e seus demônios, que caiam por terra agora no poder que há no nome de Jesus. Mas que prevaleça a Tua autoridade, o Teu poder neste lugar, Senhor, para transformar a vida, para libertar vidas, para salvar vidas, para a glória do Senhor Jesus. Ó Deus querido, eu me coloco por trás da cruz de Cristo, para que
o homem neste momento, caia por terra toda a sua sapiência, a sua sabedoria, mas que prevaleça a tua autoridade e o teu poder. Que tu possa usar os meus lábios, a minha mente, o meu coração, no proferir da tua palavra, para que todos nós, Senhor, ao sairmos deste lugar, saiamos com a certeza de que não foi o homem que falou, mas sim o próprio Deus, através da sua palavra, usando os lábios do teu servo para a glorificação do nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor, deste lugar, interceder pela vida do teu filho, o pastor Martinho Júnior, que lá naquela cidade, onde ele se encontra agora, tu possas usá-lo com poder e glória, como tem feito neste lugar, como exemplo de homem de Deus que tem sido, que assim ele também, ó Deus, o faça lá onde ele está, e que o Senhor possa conduzi-lo com a tua autoridade e o teu poder, para que muitas vidas também possam se render aos pés de Jesus, através do teu Filho. É assim, ó Deus, que nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, hoje eu queria trabalhar um texto com vocês que tem como título A Luta da Vitória. Porque há muitas pessoas que estão lutando nos nossos dias. E são lutas muitas vezes emocionais, pessoais, físicas, espirituais. O fato é que a nossa vida é uma eterna luta. E quando nós nos referimos naquilo que diz respeito às nossas vitórias, não há vitória sem lutas. E eu, ao ler esse texto juntamente com vocês, nós percebemos aqui a trajetória de um homem chamado Jacó. E muito tem a nos dizer, a nos ensinar através da sua própria vida. Porque Jacó é um desses personagens que ora nós odiamos e ora nós amamos. E quem sabe, alguns de nós aqui, porventura, ou já se identificou, ou já se pareceu com Jacó, ou até mesmo se parece ainda com Jacó. Mas o que o texto bíblico quer nos desafiar nesta noite, é que embora Jacó, segundo as narrativas do texto bíblico, foi um personagem ao qual foi classificado como enganador, usurpador, aquele que estava predisposto a sempre enganar alguém, na tentativa de alcançar todos os seus sonhos, seus desejos, seus desígnios e seus projetos, custasse o que, como custou no texto, de até enganar seu pai e seu próprio irmão Esaú. Amados, quando nós olhamos para o texto, a partir do capítulo 27, a Bíblia nos conta que o seu pai, Isaac, estava para morrer. Isaac já estava avançado em idade, e percebendo que a morte estava próxima, ele chama seu filho Esaú, o primogênito, irmão gêmeo de Jacó, e lhe profere as seguintes palavras: Esaú, meu filho, seu pai já está velho, não pode ver da maneira como via anteriormente. Por isso, meu filho, antes de morrer, eu gostaria de lhe conceder a bênção da primogenitura. Mas para isso eu queria lhe pedir o último desejo. É que você pegasse as suas armas de caça, fosse caçar, e de suas caças fizesse um cozido gostoso, bem saboroso, me trouxesse, e após eu saborear, eu haverei de lhe dar a bênção da primogenitura. Mas, amados queridos, Rebeca, esposa de Isaac, estava, como se diz numa gíria popular, de butuca, ouvindo exatamente aquele diálogo entre o seu esposo Isaac e seu filho Esaú. Vocês, mulheres, quando o dia estiverem ao lado dos seus futuros esposos, por favor, não proceda, nem copie
a atitude desta mulher, que embora com outras virtudes, mas aqui falhou, quando num diálogo, como nós chamamos nos nossos dias, foi mais do que uma fofoqueira, ao ouvir aquela conversa, e logo ela destilou, logo ela compartilhou, aonde ela não deveria compartilhar. E que isso não se proceda da vida de vocês, quando estiver ao lado também de alguém que possa fazer parte da sua vida. Porque me faz pensar a história de duas irmãs que estavam conversando na frente de um banco, e a outra por trás querendo ouvir a conversa, custe o que custasse, até que ela ficou impaciente, e tocou exatamente em uma das duas que está na frente. Olha, eu queria saber o que vocês estão conversando, porque até agora eu não entendi. E uma delas olhou para trás assim, é verdade, você não vai entender, porque aqui a conversa não é para fofoqueira. E me parece que esta mulher chamada Rebeca, não fez outra coisa que não fosse exatamente levar algo que ela não deveria ter feito. Então, a Bíblia diz que Esaú, ele se dirigiu ao campo e foi caçar. Rebeca logo se aproximou de Jacó, e ao ouvir tudo aquilo, se certificou que era verdade. Então, queridos, ela foi ao seu filho Jacó, e lhe contou tudo o que seu pai havia dito exatamente para Esaú. E disse: Jacó, meu filho, tão somente se apresse em ir ao campo, pegue 2 cabritos, me traga, que eu haverei de fazer um cozido, e estaremos nós dois nessa empreitada. Você vai oferecer o seu pai no lugar de Esaú, e assim no lugar de Esaú receber a bênção da primogenitura. Quem vai receber a bênção da primogenitura é você. E logo Jacó disse: mas minha mãe, como podemos fazer isso? Capítulo 27, versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei os olhos dele como zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacó percebeu que se ele realmente cumprisse aquela empreitada da sua mãe, se seu pai percebesse que ali estava havendo mais um engano por parte de Jacó, no lugar dele receber a bênção da primogenitura, ele ia receber a maldição. E sua mãe disse: tão somente recaia sobre mim, Jacó, a maldição. Se tão somente você não fizer o que realmente eu estou lhe mandando, faça, cumpra aquilo que eu estou lhe dizendo. Então Jacó fez o que sua mãe havia realmente determinado, e oferece ao seu pai, na sua presença, quando ele diz: meu pai, ele diz assim: quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, a quem tu pediste que eu fosse ao campo, matasse 2 cabritos, e viesse exatamente para te oferecer um excelente cozido. Era Jacó se passando no lugar de Esaú. E o seu pai Isaque, com a sua vista já totalmente debilitada, ele disse: meu filho, porventura se aproxime mais, porque a voz é de Jacó e não de Esaú. E eu quero que você venha para que eu possa lhe abraçar e me certificar que você realmente é Esaú. Só que Rebeca, sua mãe, havia vestido Jacó com as vestes de Esaú, porque Esaú era um homem peludo, enquanto que Jacó era um homem de pele lisa. E obviamente que seu pai iria identificar essa face. Mas Rebeca se antecipou e vestiu Jacó com peles do próprio cabrito, para que assim pudesse passar aos olhos de Isaque como desapercebido. E Jacó se aproximou, e naquele momento a Bíblia diz que Isaque o abraçou e disse: de fato a voz é de Jacó, mas o seu corpo é de Esaú. E diz a história que ali a Bíblia nos conta que Isaque abençoou Jacó, pensando que era Esaú,
e lhe proferiu a bênção da primogenitura. Assim que Jacó saiu da presença do seu pai, chegou Esaú, feliz da vida, porque havia cumprido aquilo que seu pai lhe havia lhe pedido. Em razão disso, ele estava pronto para alimentar o pai e receber a bênção da primogenitura. E a Bíblia nos conta, queridos, que quando Esaú chegou na presença do seu pai e disse: eis-me aqui, meu pai. E ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Disse: não pode ser, porque você já chegou na minha presença, eu já comi aquilo que lhe pedi e já lhe abençoei. E logo Esaú entendeu que mais uma vez o seu irmão havia lhe passado para trás. E ele disse: não, meu pai, não sou eu Jacó, sou eu Esaú. Disse: não pode ser. E a Bíblia nos diz, queridos, que Isaac tomou um choque tão grande, que quase que ele tinha um ataque cardíaco naquele momento. E para terminar esta narrativa, diz a Bíblia que Esaú arquitetou um plano para matar seu irmão. Rebeca, ao perceber que de fato Esaú ia matá-lo, enviou Jacó para as terras do seu tio Labão. Então Jacó se dirige como fugitivo agora, como enganador, como aquele que estava sempre disposto a fazer uma trapaça, se dirige às terras do seu tio Labão. Ao chegar lá nas terras do seu tio Labão, eu vou dar um doce para você, para que você me diga quem foi a mulher mais linda do Oriente, que ele ao ver pela primeira vez se apaixonou. Raquel. Esse doce quem vai pagar é o pastor Martinho Júnior na próxima semana. Tá certo? Tá ok? A Bíblia diz, queridos, que ao chegar ali, ele se deparou com uma linda mulher chamada Raquel. E o amor desse homem foi tão grande, que ele foi capaz de trabalhar 7 anos em prol do amor desta mulher. E a Bíblia também nos diz que assim ele fez e cumpriu esse prazo de 7 anos. Trabalhou 7 anos para o seu tio Labão. Mas na noite de núpcia, não sei como, eu não sei se Jacó naquele momento bebeu muito aquele refrigerante saci, porque não foi possível identificar, perceber quem estava ali ao seu lado. Não era Raquel e sim Lia. E quando ele despertou daquela noite de núpcia, ele percebeu que ao seu lado não estava a mulher que tanto ele amava. E a prova disso é que ele trabalhou 7 anos, mas sim a sua irmã Lia. E grande foi exatamente a fúria de Jacó. Mas queridos, eu vejo nesse texto Jacó bebendo do próprio veneno que ele sempre destilou e ofereceu às pessoas que estavam ao seu redor. Era Deus trabalhando já no caráter de Jacó. E ali ele pôde sentir o que é ser passado para trás. O que é sentir ser enganado por alguém. Mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, ele foi capaz de trabalhar mais 7 anos. Ou seja, 14 anos. Porque ele queria a mulher amada nos seus braços. E assim ele fez. Trabalhou mais 7 anos por amor de Raquel. A Bíblia também nos diz que muito Jacó prosperou na terra do seu tio Labão, a tal ponto que não foi possível permanecer compartilhando dos seus bens, de sua prosperidade, juntamente com seu tio Labão. O seu tio Labão o invejou, o colocou vários testes, e Deus ia sendo com Jacó, até que o espaço territorial, geográfico, ficou pequeno demais para o seu tio Labão e ele mesmo, Jacó. E aí, queridos, é que começa a saga da vida de Jacó. O texto que acabamos de ler, no capítulo 32, do versículo 22 em diante, é que Jacó agora,
ele vai fazer um caminho de volta. Mas para fazer um caminho de volta, era olhar para um passado que ele havia deixado, um passado de mentiras, um passado de enganos, um passado de falsidades. E como é que ele iria, se deparar com essa realidade do passado, sem que primeiro ele não pudesse ter sido acolhido por Deus e perdoado também por Deus. Voltar para a casa dos seus pais, para a sua terra natal, significava dizer que ele iria se deparar com seu irmão Esaú, aquele que ele saiu às pressas, fugido, porque ele havia enganado várias vezes. Isso quer nos dizer, queridos, que se você olhar para trás, nesse exato momento, antes de você ter chegado aqui neste lugar, como é que você pode ver o que você deixou para trás? Na sua casa, nas suas amizades, no seu trabalho, algo que eu e você, nós precisamos ainda corrigir. E Deus está nos dando a oportunidade nesta noite, de retornarmos de onde partimos, para quem sabe, corrigir coisas que nós não corrigimos antes de chegarmos aqui. E Jacó sabia muito bem disso, que voltar para a sua terra natal significava dizer, se reconciliar com seu pai, se reconciliar com sua mãe e se reconciliar com Esaú. É por isso, queridos, que quando nós desembocamos aqui no capítulo 32, é para entender que tudo que eu falei de forma introdutória diz respeito ao capítulo 32 do versículo 22 em diante. Quando o texto diz que na volta de Jacó, ali no vale do Jaboque, ele se depara com a realidade que seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro, e ele, percebendo que possivelmente a ira de Esaú, seu irmão, pudesse ser destilada ali sobre ele, sua família, seus bens, seus filhos, ele temeu. A Bíblia diz que ele mandou na frente várias comitivas, na tentativa de abarcar a ira do seu irmão, lhe oferecendo presentes, como rebanhos e mais rebanhos, para acalmar o coração de Esaú, e quem sabe a sua ira não pudesse ali ser evidenciada. E ele dá uma parada ali naquele vale do Jaboque. É quando o texto diz assim, olha, naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que possuía. O que é que eu aprendo aqui? A partir do versículo 23, a partir de uma atitude tomada por Jacó, quando diz que ele fez passar tudo o que ele possuía, e o versículo 24 nos diz, e Jacó ficou sozinho. Isso muito me chama a atenção, queridos. É que Jacó, ele percebeu que tinha que ter um encontro a sós com Deus. Não dava para prosseguir da maneira como ele vinha conduzindo a sua própria vida. E a Bíblia diz que ele fez passar o vale do Jaboque, seus filhos, suas 2 esposas, seus servos, seus animais, e ele ficou ali sozinho. Ele ficou sozinho da mesma forma que Moisés, lá no Monte Sinai, também ficou a sós com Deus. Ele ficou sozinho da mesma forma que Jesus no jardim do Getsemane, também ficou a sós com o Pai. Porque há momentos da nossa vida, no acerto de contas que temos com Deus, precisamos ficar a sós com Ele, para que Ele possa tratar algo sobre a nossa vida. E Jacó sabia que precisava ficar a sós com Deus, porque ele tinha muitas coisas a serem tratadas com o Senhor naquele momento. Ah, queridos, há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer
uma parada obrigatória. Porque ocorre que a vida, ela tem vários ritmos. E desses ritmos que impõem sobre nós essa tendência de estarmos sempre acelerados, vivendo uma vida ativista, correndo de um lado para outro, sem tempo basicamente para nada, sem tempo para Deus, sem tempo para a palavra, sem tempo para orar, sem tempo para jejuar, sem tempo para estudar na escola bíblica, sem tempo às vezes para adorar, porque o mundo tem nos colocado numa condição de ativismo. E às vezes esse ativismo nos faz com que a gente não entenda a importância de, em determinados momentos da nossa vida, de pararmos para ouvir ao Senhor. E é por isso que, assim como Jacó fez uma parada obrigatória, nós precisamos também fazermos nossas paradas obrigatórias. Em primeiro lugar, para ouvirmos o nosso próprio coração. Você já parou alguma vez na sua vida para ouvir o que o seu coração está lhe dizendo? Às vezes você vive numa correria enorme para um lado e para outro. Seu coração quer lhe dizer algo, mas você não tem tempo nem para o seu coração, para você ouvir o que ele tem a lhe dizer. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Quando nós não somos sensíveis a essa voz, nós sofremos graves danos. Mas também quando nós somos sensíveis a esta voz, a voz do coração, nós evitamos também vários danos à nossa vida. Por isso é que é importante, queridos, nessa busca da alegria, da felicidade, em determinados momentos ouvirmos a voz do nosso coração. Mas não só fazemos uma parada obrigatória para ouvirmos a voz do nosso coração, e sim também ouvirmos a voz de Deus. Quantos de nós não temos tempo mais para fazer uma parada obrigatória, como fez Jacó, para simplesmente ouvirmos a voz de Deus? E parar para ouvir a voz de Deus significa dizer: quem aprende a ouvir a Deus não erra jamais. Quem aprende a ouvir a voz de Deus não erra jamais, não erra nas suas decisões. Muitas vezes até no nosso namoro, no nosso noivado, ou quem a gente busca e sonha para estar ao nosso lado até que Jesus volte, nós tomamos decisões erradas porque nós não sabemos parar para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes está dizendo não para esse namoro, não para esse noivado, não para esse casamento. Mas insistimos em dizer: Senhor, os meus olhos contemplam que ela realmente é a minha Rebeca. E Deus diz: não, não é a sua Rebeca. E às vezes entra até num casamento, e daqui a pouco, com alguns meses, ou quem sabe alguns anos, se frustra ou se frustram e rompe o relacionamento da aliança que fez na presença de Deus, porque um dia não parou para ouvir a voz de Deus. Quem sabe, queridos, Deus esteja lhe dizendo nesta noite: pare, para que você possa ouvir a minha voz. Você tem sonhos, tem projetos, tem decisões a serem tomadas. Eu preciso tão somente, Deus te diz nessa noite, um tempinho seu, que você pare, para que eu possa me dialogar com você, e que você possa ouvir de mim as decisões que tanto você busca. Tão somente isso. Por isso, meus queridos irmãos, muitas pessoas só conseguem parar por ocasiões de grandes crises, de grandes tragédias na sua vida. Não permita que algo dessa natureza venha ocorrer na sua vida, para que só assim você venha um dia parar. Muitos só param quando chegam no leito de um hospital. E digo isso de propriedade, causa própria. Eu vivia num ativismo tão grande quando eu morava em Campina Grande. Eu fazia 2 faculdades na época. Eu fazia filosofia de manhã e direito à noite. Ainda estagiava pela tarde. E mesmo assim pastoreando uma igreja. E muitas vezes eu não tinha tempo também para ouvir a voz de Deus. Como? Diante de um ativismo tão grande.
atender a igreja, atender a necessidade da minha família, atender a necessidade de 2 centros acadêmicos. Até que Deus, certa feita, disse: você não vai parar não, Roberto? Você está de brincadeira comigo? Eu achei que realmente era brincadeira. Moral da história: Deus me levou para uma UTI. Fui bater numa UTI com meningite. E no 3º dia os médicos disseram: olha, de hoje ele não passa. E foi ali que eu entendi que eu precisava parar determinados momentos da minha vida, todos os dias, para ouvir a voz de Deus. E como foi diferente a partir desse momento. Que lições preciosíssimas eu tirei da minha UTI, lá naquele hospital. Por isso, queridos, que você possa nessa noite entender que Deus está te falando, mas Ele quer que você pare, para que Ele possa dialogar com você. Olha, queridos, se na vida de um homem chamado Jacó, se fez necessário ele parar para ouvir a voz de Deus, é porque quando eu olho para a história, por exemplo, da águia, que é uma das aves de maior longevidade da espécie, a águia, ela chega até os seus 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos de idade, só lhe restam 2 alternativas: ou renovação completa ou morte. Ela não tem outra opção quando ela chega aos 40 anos. Ou renovação total ou morte. Mas por quê? Porque nesse estágio da vida, aos 40 anos, diz a história que as suas asas elas estão atrofiadas. As suas unhas estão já inclinadas, velhas e cansadas. O seu bico já está curvo. Ela não consegue dar voos altos. Não consegue mais enxergar as suas presas a 2 quilômetros de distância. Ela não consegue dar aqueles voos rasantes e pegar a sua presa em lugares que aparentemente, ao olhar de uma forma humana, seria impossível. Ela chegou a esse estágio. E ela olha para si mesma e diz: eu só tenho 2 opções, ou renovação total ou morte. E ela opta entre essas 2 opções, entre morrer e renovação total. E ela decide passar por uma fase de renovação total, que chamamos de metamorfose. Diz a história que ela se recolhe por 5 meses, no alto penhasco, um penhasco alto, rochoso, e lá, sem se alimentar, sem beber absolutamente nada, no processo de jejum de 5 meses, ela se recolhe totalmente para esse processo de transformação. E ela começa esse processo de transformação de forma dolorosa. A primeira coisa que ela faz é pegar o seu bico e começar a bater muito forte sobre aquela rocha. E aquilo sangra, aquilo dói, aquilo lhe faz gemer. Mas ela tem um objetivo, ela tem um alvo. É dizer para ela mesma: eu não quero permanecer assim. Eu não quero continuar a minha vida assim. Porque se eu permanecer assim, a minha sentença será a morte. E aquilo lhe faz sofrer muito. Até que tanto bater, e ninguém está ali para lhe atender, lhe socorrer. Não há nenhum anestesista para aliviar as suas dores. Até que, de tanto ela sofrer, aquele bico cai, nasce outro, e a partir desse novo bico, diz a história que ela começa agora a um processo de renovação, tirando pena por pena, e aquilo lhe faz sofrer muito. Quando ela passa por todo esse processo, ela agora entra no estágio, com seu próprio bico, arrancar cada unha daquela que está atrofiada, que não tem mais nenhuma utilidade. E ela vai extraindo unha por unha, até que todo o processo se completa. E assim diz a história, que ela está pronta para voar
por mais 30 anos. Pastor Roberto, o que é que isso tem a me dizer? É que nem eu e nem você devemos olhar para nós e acharmos que nós mesmos não precisamos de mudanças. Não é porque nós não somos jovens, aliás, não é porque somos jovens que não precisamos de um processo de renovação por parte de Deus. Quem sabe tem algumas áreas aqui da sua vida que Deus precisa realmente renovar, para que você possa prosseguir. Porque há muitos idosos que são jovens, e há muitos jovens que são idosos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de sonhar, na sua maneira de agir. E não é isso que Deus quer de mim nem de você, mas sim que vivamos muitos e muitos anos para a sua glória. Mas para isso, Ele quer ter um encontro comigo e com você nesta noite, amém? E em segundo lugar, olha o versículo 25 do capítulo 32. 25, 32. Quando diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. O que é que eu aprendo aqui, na luta da vitória? É que, em segundo lugar, há determinados momentos da nossa vida, que precisamos do toque de Deus. Assim como Ele tocou também na vida de Jacó. Em determinados momentos da nossa vida, precisamos exatamente desse toque. E numa área, queridos, em que muitas vezes nós sabemos aonde Deus precisa tocar, precisamos dar esse espaço para que assim Ele o possa fazer. E uma vez tocada, nós talvez ficamos, ou venhamos a ficar vulneráveis como ficou a vida de Jacó, quando Deus tocou na sua articulação. Mas há algo que me chama muita atenção, é que o texto diz que Deus, o anjo tocou ali na vida de Jacó. E esse tocar na vida de Jacó, me faz lembrar muito a vida do profeta Isaías. Quando diz no capítulo 6, do versículo 6 de Isaías, quando Isaías estava orando ali no templo, ele foi tocado por Deus nos seus lábios, para nos mostrar que existem várias áreas da nossa vida, que Deus precisa tocar nesta noite. E o texto diz, lá no capítulo 6, do versículo 6 a 7, do profeta Isaías: então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Nós estamos falando, queridos, tão somente do profeta Isaías, que se foi necessário Deus tocar nos seus lábios, para que tirasse a impureza, não só dos seus lábios, mas também do seu coração, da sua vida, para que Deus tirasse a impureza da iniquidade, dos seus pecados que estavam ali presentes nos seus lábios. Jesus, certa feita, nos diz que a boca fala o que está cheio o coração. Porque a nossa boca, queridos, estar diante de Deus, muitas vezes, para adorá-lo. E como é que nós estamos adorando ao Senhor com nossos próprios lábios? Isaías sabia da importância de estar na presença de Deus com seus lábios puros, sem nenhuma iniquidade, sem nenhum pecado. Lábios pecaminosos, queridos,
Porque a boca manifesta as intenções pecaminosas do coração humano. O nosso irmão Tiago, na sua carta, no capítulo 3, versículo 5, diz: assim, ele trazendo a ideia da importância da boca, da língua. No capítulo 3, versículos 5 a 9 de Tiago, ele diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e o profeta Isaías sabia muito bem disso, que ele foi incapaz de domar a sua própria língua, a ponto de vir dos céus uma brasa viva para purificá-lo. Porque Tiago nos traz essa ideia, que nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero a nossa língua. Com ela nós bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca, diz Tiago, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, queridos, que há muitas áreas da nossa vida que precisam do toque de Deus. Assim como Jacó também precisou ser tocado pelo Senhor. Agora, quando nós não permitimos Deus nos tocar, nós permanecemos como um milho de pipoca, duro, carrancudo e incomestível. Se eu colocasse um punhado de pipoca aqui nas suas mãos, você comeria? Obviamente que não, você ia quebrar seus dentes, não é verdade? E as clínicas estão assim para fazer implantes, né? Porque não se come caroço de milho, não se mastiga, né? Caroço de milho. Mas quando você aquece uma panela, coloca uma porção de óleo e joga esses caroços de milho, em questão de alguns minutos, algo transformador acontece naquilo que a priori era incomestível e talvez você nem quisesse. Mas quando o processo da temperatura aquece aquela porção de milho, em questão de segundos você vê aquele BUM! É o processo da transformação. É algo que parecia impossível aos nossos olhos, mas agora aquilo que desprezávamos nos atrai pela beleza daquilo que ela pode nos oferecer. Mas para isso, queridos, ela se submeteu a um processo de passar por aquela panela fervente. Ela se deixou ser moldada por aquela temperatura, porque ela sabia que se fosse de outra forma, ela iria continuar sendo sempre milho de pipoca. E você e eu, nesta noite, se permanecermos com posturas de não nos deixarmos sermos tocados por Deus, nós deveremos de continuar como milhos de pipoca. E Deus nos chama agora para a responsabilidade dele, quer tocar as nossas vidas, como assim ele tocou os lábios do profeta Isaías. Da mesma forma, queridos, que o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Deus, e o Senhor Jesus ali tocou nos seus olhos, porque era o lugar que precisava ser tocado na vida de Paulo, os seus olhos. Na vida de Jacó foi na articulação da sua coxa.
Na vida do profeta Isaías foi nos seus lábios. Na vida do apóstolo Paulo foi nos seus olhos. E na minha vida, na sua vida esta noite, aonde é que Deus precisa nos tocar para que possamos ser, segundo Ele, aquilo que Ele tanto deseja de mim e de você, para que possamos glorificá-lo, o nome do Senhor Jesus. Por isso, queridos, aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, 34, 36, diz, Jesus nos diz, mas eu vos digo, que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja a importância da nossa fala, da nossa boca, da nossa língua. Provérbios vai nos dizer, no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que o bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios, no capítulo 13, versículo 2, aí nos diz, do fruto da boca, o homem desfruta coisas boas, mas os que infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba de ser arruinado. O Salmo 34, versículo 13 diz assim, refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Isaías, o profeta, sabia muito bem o que realmente pairava sobre a sua língua, a sua boca, os seus lábios. Olha, queridos, nós precisamos desse toque, o toque de Deus para as nossas vidas. Conta-nos a história de uma igreja pentecostal que subiu para o monte para orar. Quando eles chegaram lá, estava muito quente naquela noite, quando um irmão com muito calor tirou seu paletó e colocou em cima de um toco. E veio uma irmã em profecias e começou a profetizar em cima daquele paletó que estava em cima de um toco. E começou a profetizar, até que uma irmã chamada irmã Frustreca chegou para ela e disse assim, minha irmã Frustreca, isso não é o irmão fulano de tal não, isso é um toco. E ela, para não perder a viagem, disse assim, tu és um toco hoje, mas amanhã serás uma árvore frutífera. Queridos, nós não precisamos desse tipo de toque, porque o toque verdadeiro que precisamos é o toque de Deus para nossas vidas. É o toque de Deus para nossas vidas. E Deus quer nos tocar assim como o cirurgião toca o corpo enfermo. Deus quer nos tocar assim como o pianista toca o seu teclado. O pintor toca a sua tela. A dona de casa toca os seus utensílios. Da mesma forma, Deus também quer nos tocar nesta noite. Ele quer nos tocar com sua graça, com seu amor, com seu perdão. E se você receber hoje esse toque de Deus, esse toque transformador, com certeza você vai sair diferente da forma como você entrou aqui neste lugar. Porque Deus, Ele é fiel. E por fim, queridos, a luta da vitória. É necessário entendermos que também precisamos passar pela luta da conquista. Veja o versículo 28 do capítulo 32. Então disse o anjo do Senhor que estava ali em confronto com Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevalecestes. Olha, queridos, quando o texto diz,
não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Naquele exato momento, Jacó alcançou graça e misericórdia do Senhor. E não só isso, ele passou a ser mudado o seu nome de enganador para príncipe de Deus. Porque nesse encontro com Deus é impossível permanecermos do mesmo jeito. Quando nós temos um encontro com Deus, é um encontro transformador. E é algo que só Deus pode fazer, queridos. Aqui eu sei que tem com certeza muitos psicólogos, jovens estudantes de psicologia. Mas nós sabemos, queridos, que existem coisas que nem a filosofia, nem a teologia, nem a psicologia, nem a higiene deste mundo, que só Deus é quem pode fazer. É transformar a vida de um homem, de um caráter deformado, como era o caráter de Jacó. Um homem mentiroso, enganador, usurpador. E Deus o fez ser príncipe de Deus. Você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Príncipe de Deus. E quando Deus o transformou a sua vida, olha o versículo 29 agora. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou Jacó ali. Jacó, queridos, ainda deveria estar um pouco atordoado, um tanto dolorido, e perguntou ao anjo do Senhor: como te chamas? E tudo que ele ouviu foi: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo ele foi abençoado. Você quer sair daqui nesta noite com seus sonhos, seus projetos, quem sabe renovados e abençoados pelo Senhor? Quantos aqui nesta noite querem ser visitados pelo Senhor? Querem a resposta do Senhor nesta noite? Eu convido você a fechar seus olhos neste momento. Esse é um momento a sós com Deus. Este é um lugar que nós também o classificamos como o Vale do Jaboque, o Vale do Encontro com Deus. É o seu encontro a sós agora com Deus. Talvez você diga para você mesmo: pastor Roberto, eu não posso voltar de onde eu vi da mesma forma, sem que eu não tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus nesta noite. Pastor Roberto, eu sei que existem áreas da minha vida que precisa do abrasar de Deus, do toque de Deus, da transformação de Deus. E eu quero, queridos, que você entenda que muitas vezes na nossa vida nós não somos abençoados, porque nós mesmos não somos uma bênção. Quando Deus olhou para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, disse tão somente para ele: sê tu uma bênção. E muitas vezes nós não somos essa bênção. Uma bênção na vida espiritual, uma bênção no nosso relacionamento, seja ele no namoro, no noivado, no relacionamento conjugal. Muitas vezes nós não somos uma bênção nessa relação de adoração com o Senhor. Às vezes proferimos só dos lábios para fora, mas não daquilo que Deus quer, que é o nosso coração. E por isso é que nós não somos abençoados, porque muitas vezes nós mesmos não somos uma bênção. Mas eu quero te desafiar nesta noite, no poder que é no nome de Jesus, e que você não se envergonhe, mas entenda que Deus quer ter esse encontro contigo nesta noite. Eu te desafio a que você fique em pé. Se existe alguma área na sua vida, como na minha, eu sei que existem várias e várias, que precisa do toque de Deus. E se você nessa noite
sabe que existe uma área na sua vida que precisa do toque de Deus, eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas eu queria também desafiar você que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter esse encontro contigo nesse vale do Jaboque. Eu quero te conhecer verdadeiramente, Senhor. E assim como tu fizeste na vida de Jacó, que o Senhor possa também fazer na minha vida algo transformador, algo revolucionário. Eu quero dar voos altos e mais altos ainda, Senhor. Mas eu sei que eu preciso de ter um encontro contigo. Que você também fique em pé nesta noite, para que juntos possamos orar. Mas querido, eu senti algo no meu coração. Vamos transformar este lugar aqui como o vale de Jaboque. Eu e você vamos nos postar diante do Senhor neste momento. E eu convido todas as pessoas que estão em pé, que venham aqui à frente. Vem aqui à frente rapidinho para a gente encerrar.